Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Congresso de Ciência do Treinamento Físico. Sou o professor Renato Benchini, vou estar com vocês aqui nessa segunda aula e é com prazer enorme que a gente traz esse tema de treinamento físico e emagrecimento. A gente vai desvendar aqui os mitos através dos estudos científicos. Então, na primeira aula, você que participou da primeira aula, inclusive, a gente recebeu excelentes feedbacks do pessoal que assistiu, tá? Então, fiquei muito feliz com isso. E a gente tenta trazer aqui sempre um conteúdo cada vez melhor para vocês. E hoje não vai ser diferente, tá? E a gente falou muito sobre ciência, mostrou estudos científicos e a gente vai continuar nessa mesma pegada, mostrando os estudos para vocês e aqueles principais estudos de qualidade para que vocês tenham uma boa forma de adequar na prática de vocês como personal trainers. E como você já sabe, a gente sempre vai trazer isso, né, para a prática do dia a dia do personal trainer, na prescrição de treinos do personal trainer. Certo? Então, para começar, só lembrando vocês que a aula 1 já está disponível, tá? Então vocês conseguem acessar essa aula, tem umas bolinhas pequenininhas aqui no nosso portal do Congresso e vocês conseguem acessar, vou mostrar para vocês já como que vocês fazem isso, mas ela já está pronta lá. Se você ainda não assistiu, assista, porque essa aula, além de apresentar bem o Congresso, explicar como que vai funcionar, todas as aulas, os certificados, o conteúdo está muito bom, tá? Tá bem completo, a parte de biomecânica. E o cronograma vai ser o seguinte, vocês já puderam acessar a nossa primeira aula de biomecânica, né? A aula de execução perfeita. Hoje nós vamos trazer essa aula de emagrecimento, né? Da ciência do treinamento físico para emagrecimento. Amanhã nós teremos a aula de periodização do treinamento aeróbio, onde vocês vão aprender a prescrever treinos cardio, tá? Então, qualquer tipo de treino, até para o aluno que está na academia e quer treinar na esteira, por exemplo, qual que é a melhor forma de você treinar ele, ou um corredor que quer ser um corredor de 10 km, por exemplo, 5 km, enfim, tem um conteúdo bem bem fundamentado na ciência e passo a passo para vocês poderem aplicar. Depois a gente vai ter no sábado uma aula sobre hipertrofia muscular, a ciência. Então assim, hoje vocês vão ver a ciência do emagrecimento. No sábado é a mesma coisa, só que focando 100% em hipertrofia muscular. Tá? A mesma pegada na aula, a mesma metodologia que a gente utiliza para apurar os estudos e trazer as informações, só que focado para hipertrofia, para ganho de massa muscular. E no domingo nós temos a nossa aula de estratégias de alavancagem de carreira para personal trainer. E ali a gente vai fazer várias coisas importantes nessa aula, por isso que a gente destaca muito ela, porque a gente tem basicamente 4 coisas que a gente vai fazer nessa aula, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de mais nada, lembrando que na segunda a gente vai começar a liberar os certificados de participação para quem assistiu às 5 aulas. Então você que assistir essas 5 aulas nesses próximos dias, né? Lembrando, outra coisa, um detalhe importante que ainda não mencionei aqui, todas as aulas vão ao ar às 8 horas de Brasília, né? Porque a gente recebeu muitos e-mails de pessoas que moram nos Estados Unidos, Portugal, Angola, Alemanha, e estavam acompanhando o nosso congresso aqui, e às vezes era 4 horas da manhã pra gente aqui, a gente recebeu o e-mail da pessoa falando assim, pô, cadê as aulas do congresso? Achando que era 8 horas. Assim, a gente ficou muito feliz de saber que tem pessoas no mundo inteiro acompanhando, né? E a gente esqueceu de avisar que é 8 horas do horário de Brasília, tá, gente? Então, é só vocês fazerem a transição do fuso horário aí. Na segunda-feira, então, a gente vai começar a liberar os certificados. Eu vou explicar tudo nessa aula de domingo, como que vai funcionar na segunda para vocês pegarem os certificados. Tá? E também vamos ter 2 sessões de perguntas e respostas, tá? Basicamente sessões que a gente vai entrar ao vivo aqui com vocês para a gente responder as principais questões aí que ficaram no congresso, perguntas excelentes que a gente não respondeu nas aulas e que a gente quer responder. A gente vai ter esses 2 momentos, tá? Lembrando, todos os dias às 8 horas da manhã a gente vai entrar aqui, tá? 8 horas da manhã de Brasília. Só que na semana que vem a gente vai entrar ao vivo 8 horas da noite na terça-feira e a gente vai entrar ao vivo meio-dia na sexta, tá? E vocês vão poder assistir todas essas aulas até dia 21 de junho, no domingo. Só que não deixa para depois, gente. Aproveita para assistir. Principalmente porque aí na segunda você já vai poder emitir o seu certificado e também porque a gente vai deixando para depois e não bota prioridade naquilo que é mais importante, que é adquirir o conhecimento, e você acaba ficando para trás, tá? Na aula 5, que a gente vai liberar no domingo, às 8 horas da manhã de Brasília, e eu conto muito com a tua presença nessa aula, a gente vai fazer o conteúdo que a gente chama de Game Changer, porque é basicamente
com todo o conhecimento que você adquiriu, como que a gente faz para alavancar a tua carreira? Como que você consegue monetizar esse conhecimento? É isso que a gente ensina nessa aula. E estratégia de marketing e vendas para personal que você pode utilizar mesmo na quarentena. Tá? A gente tem uma linha de conhecimento na sítios focado para, por exemplo, desenvolvimento de consultorias online de treinamento. Então você tem que conferir esse conhecimento, é bem legal. A gente não ensina você a ser um vendedor chato, fazer o marketing sem ética nenhuma. Pelo contrário, a gente ensina a fazer algo com muita ética. Por exemplo, o próprio Conselho de Educação Física, o CREF, ele admira muito esses trabalhos que a gente faz aqui em relação às consultorias online de treinamento. Então é isso que a gente ensina para vocês nessa aula, tá? Outra coisa, a gente vai fazer um resumão do congresso. Então a gente vai pegar todas as aulas aqui, quais foram as informações-chave, e vamos mostrar para vocês também nessa aula. Outra coisa, a gente tem uma surpresa nessa aula que eu não gosto nem de ficar comentando muito, porque eu começo a querer falar e aí eu deixo escapar essa surpresa, então não vou me estender aqui, tá? Mas assista essa aula, tem uma surpresa que eu tenho certeza que tu vai curtir. E por último, a gente vai explicar o passo a passo para a emissão de certificado, o que você tem que ter feito para emitir esse certificado e como você vai fazer para receber o seu certificado de 20 horas de participação de carga horária no nosso congresso aqui, tá bom? Para você assistir as outras aulas, é só você ir nessas bolinhas que tem aí, se você estiver assistindo aqui na página do workshop, onde você tem ali cada aula disponível, tá? As aulas que ainda não foram disponibilizadas, caso você esteja assistindo isso, por exemplo, hoje, né, no dia 11, você não vai ter disponibilizado as próximas aulas, mas você vai conseguir assistir a de biomecânica, que foi ontem, e você pode assistir elas nos próximos dias, tá? Então essas bolinhas é a forma que você tem. Fica atento ao seu e-mail, igual a gente falou, esse é o nosso principal portal de comunicação com vocês, então se vocês não estão recebendo os e-mails, tentam certificar se vocês estão realmente cadastrados no congresso e se vocês não estão, se os nossos e-mails não estão caindo na caixa de spam de vocês. E se você tiver qualquer problema, manda para contato@citesconsultoria.com.br. Você tem que estar recebendo os nossos e-mails, tá? Se você não recebeu nenhum e-mail e está vendo essa aula, é porque ou você não está cadastrado ou os e-mails não estão chegando no seu e-mail. Pode ser que você botou o e-mail errado, pode ser que eles estão caindo na caixa de spam, então confere lá, tá? Vamos falar de emagrecimento agora. Vamos começar o nosso conteúdo dessa aula. Por que a gente deve aprender sobre emagrecimento? A gente considera o mercado de emagrecimento o maior mercado da educação física, tá? É o melhor para trabalhar, então? Vai depender muito de você. Se você adquiriu conhecimento de emagrecimento e realmente possui uma metodologia efetiva, e se você gosta de trabalhar com essa área. Mas, sem dúvida, é o maior. Por quê? A gente tem hoje 62,1% das pessoas sedentárias no Brasil. A gente falou isso na última aula, né? Só repassando para vocês. 63,1% da população brasileira é obesa ou tem sobrepeso. E pior, a gente tem aqui um estudo que comparou aqui, que fez uma progressão e mostrou que em 2030 a gente vai ter o dobro de obesos no mundo. Então, daqui a 10 anos a gente vai duplicar o número de pessoas obesas. Tá? Então isso é muito agravante. Tá? Então a gente tem agora assim, inúmeros estudos que mostram para a gente que a gente não está conseguindo melhorar esse quadro de obesidade. A gente está piorando esse caso ao longo do tempo. E por quê? Aqui a gente começa a entrar na principal análise. A gente tem esses dois estudos científicos aqui, que se a gente combinar as informações que eles nos passam, o que a gente consegue comprovar? Que a cada 100 pessoas que tentam emagrecer, eu queria que você perguntasse para você mesmo. Você consegue saber quantas pessoas, das 100 pessoas que tentam emagrecer, quantas que realmente conseguem? E a gente tem uma análise que é o seguinte, dessas 100 pessoas, apenas 20 pessoas vão conseguir emagrecer. Tá? Então, de 100 pessoas que tentam, só 20 realmente conseguem emagrecer. Só que o grande problema é que depois de um ano, só 4 dessas 20 pessoas conseguiram manter o peso perdido. Então, basicamente, a gente tem um aproveitamento de 4% das pessoas que conseguem emagrecer efetivo. E por que isso acontece? Por muito culpa nossa, tá? Culpa do personal trainer. Tudo bem, tem muita gente que fala assim, pô, mas nutrição é fundamental, se o cara não se alimentar direito, não adianta nada no trabalho. Mas hoje eu quero até mostrar uma perspectiva diferente para vocês. Pô, alimentação é importantíssimo, eu não vou tirar o mérito da alimentação no emagrecimento, jamais. Mas eu vou mostrar para vocês que o exercício físico ele pode ser extremamente efetivo, se bem utilizado. E muitos dos profissionais não estão utilizando isso de maneira efetiva. E a gente vai aprender nessa aula como, tá? E a gente vê que essas taxas de obesidade crescendo é algo assim que impacta diretamente a nossa saúde pública. Porque a obesidade ela é
uma doença, né? Já é considerada uma doença que vai trazer inúmeras outras doenças para a nossa vida, né? Se fosse só aumentar o tecido adiposo, propriamente dito, né? Só uma questão estética, né? Pô, já seria um problema para muita gente. Porém, ela traz muitas outras comorbidades para o nosso corpo. Então, nossa saúde fica comprometida. E mais que isso, nós precisamos de você. Nós precisamos do personal trainer, do estudante de educação física. Nós precisamos que você domine o treinamento físico para emagrecimento para a gente conseguir reverter esse quadro. E para você que é descrente, fala assim, pô, mas exercício físico não é efetivo no emagrecimento, olha só essa análise aqui, eu vou mostrar esse estudo mais a fundo para vocês já já. Mas essa análise aqui mostra que basicamente você tem 88% de chance de ser efetivo ao treinar o seu aluno para emagrecimento, tá? E só basta você utilizar as principais ali ferramentas que o personal trainer tem em mãos para conseguir fazer ali um bom treino, um treino efetivo para emagrecimento. Dando sequência aqui, nós temos uma outra informação, um estudo, até um estudo que a gente publicou recentemente aí, mostrando que quem tem personal trainer automaticamente tem 50% a mais de resultado na musculação, tá? Então quem faz um treino com supervisão, com certeza vai ter mais resultado. E tem uma série de motivos, mas principalmente por ter um programa bem planejado, por ter alguém ali que vai garantir que a intensidade está correta, que a progressão de cargas está correta. Enfim, o teu papel é muito importante. E eu vou tentar chamar a atenção para vocês sobre como que o exercício físico tem um papel relevante no emagrecimento, mostrando a ciência para vocês, que a gente começa a mostrar a partir de agora, tá? E para mostrar os pontos-chave do emagrecimento, eu sempre considero o seguinte, a gente tem que estudar os estudos científicos, a gente tem que avaliar e sempre tem que trazer para a prática, tá? E falando em prática, não esquece de baixar o seu guia de implementação da aula 2, tá? Então, nesse botão verde aqui embaixo, e tem ali também um botãozinho do lado escrito guia de implementação, você consegue baixar o seu guia de implementação da aula 2 para você acompanhar essa aula aqui e depois ver se testar o seu conhecimento, vamos dizer assim, você acompanhar e ter esse material complementar aí, tá? E eu falei para vocês na aula passada, né, que todos os nossos conteúdos são embasados cientificamente, são conteúdos práticos, ou seja, a gente mostra estudo mais aplicado na prática e que a gente quer dar resultado para o aluno, tá? Que é isso que eu mais senti falta na minha graduação. E eu vejo que assim, não só na graduação acadêmica, mas também na minha formação, nos cursos que eu fiz sobre emagrecimento, que aí eu quero só trazer para vocês aqui, quem nunca foi numa aula que tinha só isso aqui, ó, ciclo de Krebs e um monte de enzima, um monte de substância que a gente tem que decorar o nome para fazer uma prova. E eu discordo sobre isso, tá? Essas aulas de emagrecimento de faculdade e outros cursos tentam falar assim, pô, vamos falar de oxidação de gordura, mitocôndria, enfim, eu simplesmente não gosto disso, então eu quero mostrar minha metodologia para vocês. Então, mais uma vez, fiz isso na primeira aula, vou fazer na segunda também. Confia em mim a partir de agora, tá? Tenta vir com a mente aberta para os conteúdos que eu vou te passar, porque eu acho que eu posso mudar um pouco a sua visão, tá? Mais que mudar um pouco a sua visão, porque eu não quero estar correto, meu objetivo nessa aula aqui não é estar correto, eu não quero que você fale assim, pô, o Renato é o sabichão da educação física, do treino de emagrecimento. Não é isso que eu aspiro, sabe o que eu aspiro? É que você aprenda aqui comigo algo que quando você aplicar e ver os resultados, você vai ficar grato por ter aprendido. E você vai falar assim, pô, o Renato bem que me falou isso. E agora que eu estou aplicando nos meus treinos, eu estou vendo mais resultado. Eu estou vendo que dá para ter resultado. É isso que eu mais aspiro na minha vida. Eu não quero simplesmente que você fale assim, pô, o Renato é um excelente professor, o cara sabe muito. Eu saber muito não adianta nada. O que importa é que você aprenda e aplique. Isso é que faz diferença, tá bom? Agora eu quero só fazer uma chamada para vocês que estão inteiramente engajados aí nos comentários. Estou gostando muito de ler os comentários, tentando responder o máximo que eu posso, tá, galera? Mas eu queria que você deixasse ali a sua principal dúvida quanto ao treinamento físico para emagrecimento. Qual que você considera a sua principal dúvida hoje? Porque pode ser que se eu não responder nessa aula aqui, eu posso responder ela em perguntas e respostas, posso fazer um conteúdo depois à parte. Enfim, eu quero que você deixe aqui nos comentários. E agora vamos entender por que a maioria dos profissionais nunca vai prescrever um treino que vai gerar resultado para o aluno. Que tem aluno que procura para emagrecer e por que ele não gera, tá? Por que ele não consegue emagrecer fazendo o teu treinamento, tá? Se esse é um problema que você tem hoje. Vou tentar ensinar para vocês como reverter isso. E como também vocês terem autoridade para prescrever treinos de emagrecimento. E lembra do que eu falei para vocês na última aula, galera. Quando eu falo autoridade, eu não quero, vou repetir isso mais uma vez, não quero
te ensinar emagrecimento aqui para você sair dando palestra no Brasil inteiro. Eu só quero que você vire uma autoridade para que quando alguém pensa em emagrecimento, lembre de você. Tá todo mundo sentado numa mesa com os seus amigos aí. Nesse período de quarentena é mais difícil, né? Mas se você tiver num ciclo social, as pessoas te respeitem e falam assim, pô, esse cara entende de emagrecimento, esse cara sabe do que ele está falando, tá? Ele domina não só o treinamento físico, mas o processo de emagrecimento ele domina muito bem. E é isso que eu espero, né, que você consiga construir com a sua carreira, tá? E por que a gente sai da faculdade sem aprender isso, tá? Eu considero, se você fez atletismo na faculdade, a maioria dos estudantes que estão acompanhando aqui já pelo menos fizeram essa matéria logo no início, né? Você aprendeu sobre o salto tesoura e o salto Fosbury Flop, né? E é muito engraçado porque isso representa muito o que a gente fala aqui, do motivo que as pessoas não aprendem a ciência do emagrecimento, não aprendem a gerar resultado do emagrecimento. O salto tesoura é um salto que ele é bem intuitivo, ele é fácil de você dominar a técnica, né? Tudo bem, pô, um salto tesoura de alto nível, ele vai exigir um certo treinamento, mas ele é muito mais fácil do que o Fosbury Flop. Para quem não sabe, o salto tesoura é aquele que você passa as duas pernas por cima da barra. O Fosbury Flop é aquele que você vai de costas para a barra, né? Você corre em direção à barra e você vira de costas na hora de saltar, que é uma técnica muito mais rebuscada, muito mais difícil de você dominar. Só que essa é uma técnica que, se você domina, você com certeza vai virar o melhor daquilo, tá? Então, por isso que a gente fala que a maioria dos profissionais só não estão prescrevendo treino de emagrecimento de qualidade porque não dominam o Fosbury Flop, não dominam a ciência do treinamento. Porque para dominar a ciência exige que você estude, exige que você vá em um momento de capacitação como esse congresso aqui. E isso as pessoas têm preguiça de fazer, né? Você que está aqui, você já é diferenciado nesse sentido, você já está buscando conhecimento. Então é isso que o Fosbury Flop é. Ele é o método mais difícil, é o método mais complicado, mas que uma vez que você desenvolve ele, você não perde jamais, tá? Você sabe fazer aquilo, tá? E é isso que eu vou tentar apresentar para vocês aqui. Então vamos a primeira coisa, ensinar para vocês o conceito de treinamento eficiente, tá? O conceito de treinamento eficiente é a nossa metodologia de treinamento para emagrecimento. E a gente acredita que um exercício físico ele é capaz de emagrecer em 3 linhas, tá? Por que a gente considera o exercício tão importante no emagrecimento? Primeiro, porque ele gera a otimização da perda de gordura, da queima de gordura em geral, né? Então você, que é uma pessoa, vamos supor, um sedentário que emagrece só com alimentação e um sedentário que emagrece praticando exercício físico. A queima de gordura especificamente do tecido gorduroso, ela é muito mais otimizada quando a pessoa está treinando, tá? Isso aí é fato, tá? Tem muito estudo para basear, inclusive alguns eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, essa linha de otimização de gordura, ela é fatídica. Então, a gente tem que aprender essas estratégias para otimizar a queima de gordura. O que a gente pode aprender aqui? Pô, vamos utilizar um HIIT, vamos utilizar um aeróbico contínuo, um circuito de treinamento, vamos utilizar aqui mais repetições, menos repetições, periodização ondulatória, enfim. Tudo isso a gente tem que aprender para utilizar nas estratégias de intervenção, para que a gente consiga otimizar a queima de gordura. Outra linha é a questão da sustentabilidade. Lembra aquilo que eu falei para vocês? 88% das intervenções de sucesso de emagrecimento envolvem exercício físico porque ele é responsável por manter a sustentabilidade do emagrecimento, tá? E vocês vão entender por que ele aumenta a sustentabilidade do emagrecimento, por que a pessoa, ao praticar exercício, ela consegue emagrecer no longo prazo e manter esse peso perdido, tá? Então, além disso, a gente tem que focar em estratégias para o aluno aderir ao treinamento, porque se ele adere ao treinamento, por consequência, ele acaba aderindo ao emagrecimento, tá? É isso que a gente vai explicar para vocês aqui, que é uma das principais estratégias para o personal trainer, mas já vou adiantar aqui porque eu gosto de dar spoilers, tá? Então, basicamente, para pensar aqui comigo, se você que é personal trainer, está com o aluno ali 2, 3 vezes por semana, acompanhando ele de perto, consegue fazer ele aderir àquele treinamento, consegue fazer ele aderir ao processo de emagrecimento em si, você acaba às vezes sendo mais efetivo que o nutricionista, tá? Jamais querendo tirar o mérito do nutricionista no emagrecimento, porque uma dieta bem controlada, ela é assim, fundamental para o emagrecimento, né? Só que você, como treinador, você é aquele cara que está em contato direto com o seu aluno, tá? Você é personal trainer, você encontra com ele, mesmo que você esteja fazendo a distância agora, você conversa com ele assim, com muita frequência. Então é isso que você vai fazer. Você vai continuar conversando com ele e você vai tentar motivar ele a manter esse estilo de vida, tá? Você é um dos principais responsáveis.
E a outra linha do exercício físico é a manutenção da massa muscular. Pode ser até o aumento, em alguns casos, pessoas sedentárias, por exemplo, que iniciam o exercício físico, elas conseguem emagrecer e ganhar massa muscular, tá? Então a gente tem que focar em estratégias de otimizar o ganho de massa muscular. Outra linha que eu vou ensinar para vocês. E aí eu sempre trago aqui para vocês as estatísticas dos estudos, porque a gente vivencia isso aqui na Sítios. Todo dia tem estudo novo chegando para a gente aqui no nosso inbox, que a gente avalia, a gente filtra, vê o que vale a pena e o que não vale. Então a gente tem aqui 5.464 artigos publicados sobre peso e gordura nos últimos 3 anos. Tá? Nos últimos 3 anos já tem mais de 5.000 artigos. Só em 2020 já tem quase 1.000 artigos publicados, são 984 artigos publicados sobre perda de gordura. Isso dá uma média de 6 artigos publicados por dia. E como é que você vai acompanhar? Você já sabe a resposta. Eu vou te ajudar nesse processo, tá? Eu estou pegando esses estudos e estou mostrando para vocês. Então vamos entender os conceitos básicos do treinamento para emagrecimento. Primeira coisa, eu acho que depois de tanto eu repetir para vocês, ao longo dessa aula aqui, você já entendeu, tá? Que exercício físico é o poder, tá? Aqui está a comprovação, esse é o estudo que eu falei mais cedo. 88% das intervenções de sucesso vão envolver algum tipo de atividade física. Esse é o estudo que você leva debaixo do braço. A alimentação influencia mais, a alimentação é importantíssima. Tudo bem, não discutimos isso. Mas não tem jeito. O exercício físico ele vai ser extremamente complementar. Em alguns casos ele vai ser essencial, tá? Por que as pessoas acham que o exercício físico não é tão importante no emagrecimento? Alguns estudos como esse aqui mostram o motivo das pessoas não considerarem o treinamento físico como a chave importante do emagrecimento. A gente já sabe que para emagrecer a gente precisa gerar um déficit calórico, né? O que significa isso? Déficit calórico é você gastar mais energia do que você consome. É óbvio que na prática é muito mais complexo que isso. A combinação de macronutrientes que vai ser feita na alimentação, a combinação de até como você avalia esse déficit calórico, né? Como que você faz essa avaliação, tudo isso vai influenciar, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é tentar mostrar para vocês os motivos e a maneira correta de fazer esse déficit calórico, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Então vamos ver esse estudo aqui rapidinho. Ele mostra que as pessoas tendem a subestimar o consumo calórico delas e superestimar o gasto calórico delas. Então, olha só, ele comprovou que as pessoas que são avaliadas assim, fizeram uma pesquisa com diversas pessoas obesas, tá? E falaram para elas assim, colocaram elas para fazer exercício e perguntaram assim, qual que é o seu consumo calórico aproximado? Você consegue estabelecer aí? E vai fazendo as contas aí na sua cabeça. E a pessoa fazia as contas, chegava à conclusão que ela tinha um certo número de calorias que ela consumia na alimentação dela. Depois eles avaliavam para saber se realmente batia. E depois eles falavam assim, e em termos de gasto calórico, quanto que você gasta com o seu exercício? Você consegue estimar? E a pessoa fazia uma estimativa de gasto calórico através do exercício físico. Depois eles perceberam que, por exemplo, as pessoas subestimavam cerca de 47% do consumo calórico delas. Então, vamos botar aqui em aplicação prática para você. Se você recebeu um aluno obeso, um aluno que está querendo emagrecer, e ele, em geral, ele vai perceber que 47% desse consumo calórico dele, ele vai achar que ele não tem. Então, como é que se forma isso de maneira mais simples? Ele vai achar que ele está comendo metade da alimentação dele, basicamente isso. Ele está consumindo um número de calorias X e ele acha que ele está consumindo metade desse X. Né? E por isso que às vezes dificulta o emagrecimento dele. E, por outro lado, na parte de exercício físico, ele acha que ele está gastando mais calorias, mais da metade de calorias que ele gasta. Então, vamos supor, se ele acha que se ele gastou 300 calorias, ele acha que ele está gastando 450 calorias. Tá? Então, esse tipo de mentalidade, a falta de conhecimento da área, faz com que ele tome essas atitudes. Tá? E esse é um dos principais motivos. E esse outro estudo, é um estudo excelente para mostrar para a gente a importância do exercício também. Pegaram 3 grupos de pessoas, tá? Durante 3 meses e colocaram elas para perder peso através de um déficit calórico. Só que nesse déficit calórico, cada grupo fez de uma maneira diferente. O primeiro grupo fez um déficit calórico através do exercício, ou seja, fez eles gastarem mais energia do que consomem. Tá? Então, assim, eles focaram no gasto energético. E o que eles conseguiram foi um emagrecimento melhor do que o grupo que fez através da alimentação. Então eles focaram em consumir menos, focaram só em restringir a alimentação dessas pessoas e deixar elas com um gasto normal, tá? Só que nesses 2 grupos era extremamente regulado para que o déficit energético seja igual, tá?
E mesmo assim, o que aconteceu foi que um grupo que fez exercício físico acabou gastando mais calorias, mais gordura, mais calorias não, perdão, o gasto calórico foi idêntico, tá? Não foi idêntico, perdão, vamos lá. O déficit calórico foi idêntico nos dois grupos, só que um gastou mais e o outro consumiu menos, tá? Basicamente assim. E aí, eles viram que quem fez exercício para gerar esse déficit calórico emagreceu mais e perdeu também mais ou menos a mesma coisa de peso, tá? Então, em termos de gordura, foi melhor. Só que o mais interessante desse estudo é que quando eles pegaram as pessoas e falaram assim, vamos implementar exercício físico para elas gastarem mais, o mesmo exercício físico que fizemos com o primeiro grupo ali, só que essas pessoas a gente vai deixar eles comerem à vontade. Fala assim, ó, vamos tentar não restringir a sua alimentação, come à vontade. E aí perceberam que elas acabavam compensando na alimentação e por isso que não conseguiam emagrecer tanto quanto quando regulam a alimentação, tá? Porque por mais que elas estejam gastando mais, elas acabam consumindo mais calorias também, se elas estiverem livres. Por isso que é importante você ter um aporte nutricional também. Mas isso não tira a grande efetividade do exercício. A gente sabe que emagrecimento é multifatorial, que você vai ter inúmeros fatores que vão influenciar. Idade, peso, gênero da pessoa, política do país, por exemplo, pode influenciar também. Religião da pessoa pode influenciar também. Por exemplo, a gente tem o caso das religiões que envolvem jejum, por exemplo, e isso pode influenciar de certa forma no emagrecimento de alguém. Enfim, tem vários fatores. E a metodologia que a gente ensina para vocês é vocês se basearem nesses 3 fatores para que vocês consigam a estratégia mais efetiva. Para que esses 3 fatores que envolvem o exercício físico, tá? Que a gente tem ali otimização de esquema de gordura, manutenção de massa muscular e sustentabilidade, se você focar nesses 3 fatores, todos os outros vão ser otimizados também, tá? Então, quando a gente fala de manutenção de massa magra, o que a gente quer dizer? Vamos falar de importância e estratégia de implementação. Não tem jeito. Se você quiser fazer manutenção de massa muscular durante o processo de emagrecimento, vamos supor, o aluno chegou para você, ele vai emagrecer, vai fazer uma dieta de emagrecimento. Tem que ter treinamento resistido, tem que ter musculação, tá? É a melhor forma, a estratégia mais efetiva. Treinamento aeróbio, tem algumas evidências que mostram que ele até consegue, tá? Sustentar a massa muscular em alguns casos. Mas o mais recomendado é fazer a musculação, sem dúvida nenhuma. Tem que incluir. Treinamento de emagrecimento tem que incluir musculação. Já bota isso aí como prioridade, tá? Inclusive, a gente sempre fala isso com os nossos alunos. Prioriza a musculação no emagrecimento, porque... Bom, o motivo eu vou explicar para vocês até mais tarde nessa aula aqui. Mas tem que ter musculação, tá? E o grande motivo é o seguinte, a pessoa que está em processo de emagrecimento, se ela perder peso, não é o grande fator que determina. Você quer que ela perca gordura. Então a gente já sempre bate nessa tecla. Eu acho que você que já é talvez um personal trainer já há mais tempo, ou até um estudante de educação física que está bem informado, já sabe que perda de peso é diferente de perda de gordura, né? Você não tem que objetivar perder peso, você tem que objetivar perder gordura, né? Porque quando você perde peso, beleza, tá tudo 100% ali, você está num processo de emagrecimento. Só que você quer que 100% desse peso seja gordura. Você quer manter ou aumentar a sua massa muscular. E a grande chave é porque se você parar para pensar, a massa muscular ela é fundamental para alguns aspectos do seu dia a dia, como a funcionalidade. Quando você tem ali mais massa muscular, naturalmente você consegue, por exemplo, agachar para pegar um objeto de maneira mais fácil, né? Você não sente tanto cansaço no seu corpo. Para você fazer a sua atividade no dia a dia, a massa muscular importa muito. Isso a gente destaca principalmente para o público idoso, que é um público que às vezes tem carência de massa muscular, porque não construiu uma massa muscular ao longo da vida e foi só perdendo essa massa muscular. E quando chega na fase idosa, ele não tem essa funcionalidade, ele perdeu essa funcionalidade. Por isso é importante você criar sua massa muscular desde o início e nunca perder, né? A gente sempre coloca ali a massa muscular uma regra básica, não perca a massa muscular, evite ao máximo perder massa muscular. Ah, Renato, mas eu vi lá o fisiculturista falando que para emagrecer tem que sacrificar um pouco de massa muscular. Isso a gente está falando de casos extremos, tá? E a gente não está falando do nosso aluno do dia a dia. O nosso aluno do dia a dia a gente não quer que ele perca, tá? Outra questão de você não deve perder massa muscular é a questão estética. Vamos ver o caso dessa aluna aqui. Por exemplo, ela é magra, tá? Ela não está muito acima do peso, tá? Mas qual que é a diferença de uma aluna dessa para uma aluna que tem mais massa muscular?
é isso aqui. É um corpo mais desenhado, é um corpo mais estético e menos flácido. Então, vamos supor, essa aluna aí que pode ter feito o emagrecimento sem utilizar o exercício físico, ela nunca vai ter o corpo da outra aluna se ela não treinar. Ela precisa treinar, ela precisa otimizar o ganho de massa muscular dela, que aí ela vai ter o corpo desenhado que ela queria quando ela pensou em emagrecimento. Se não tem musculação bem estruturada, um treinamento otimizado de emagrecimento bem estruturado, não vai chegar nesse corpo, tá? Não tem como. Só com alimentação não tem como, tá? A alimentação para emagrecimento vai ajudar muito, vai deixar a pessoa mais saudável, mas não vai resolver o problema da pessoa, tá? E outra questão é a taxa metabólica, que isso é um ciclo que vai sendo gerado na pessoa e que se você não resolve isso com a massa muscular, gera muitos problemas. Quando a gente vê a nossa taxa de repouso, né, o gasto energético que a gente tem, nossa taxa metabólica, o nosso gasto energético durante o repouso, ou seja, o que você gasta só de estar vivo, tá? É o seu gasto energético só de estar vivo. Ele corresponde a 60% a 75% do nosso gasto calórico total. E quando a pessoa emagrece perdendo massa muscular, ela também perde ali, diminui a taxa metabólica. O tecido muscular é um tecido ativo, tá? Tudo bem, já tem muita aí gente que até fala assim, mas perde muito pouco, né? Você, deixa de gastar, vamos supor, perdi 2, 3 quilos de massa muscular, deixei de gastar 100 calorias por dia, 200 calorias, meu metabolismo desacelerou 100, 200 calorias. Só que isso no longo prazo faz muita diferença, né? Se você parar para pensar, se você reduziu o metabolismo do seu aluno porque fez uma intervenção severa, ele perdeu massa muscular, vamos supor, vamos fazer aqui uma estimativa, tá? Uma estimativa rápida. Perdeu 2 kg de massa muscular na sua estratégia ali de emagrecimento. Esses 2 kg de massa muscular vão dar aproximadamente, está bem aproximado, que isso varia muito, mais ou menos ali 50 quilocalorias por quilo. Então, ele deixa de gastar 100 quilocalorias por dia, tá? E essas 100 quilocalorias que ele deixa de gastar, ele simplesmente, se você colocar isso, por exemplo, em um ano, é muitas quilocalorias que ele está deixando de oxidar gorduras, tá? Que ele está deixando de consumir no dia a dia dele. Então você prejudica o metabolismo do aluno mesmo você perdendo pouca massa muscular, tá? Então a gente nunca recomenda alguém fazer uma intervenção de perda de massa muscular. E fora que, isso é até engraçado, esse estudo aqui mostra uma das questões que eu tive uma conversa com um aluno meu recente, acredito que vocês já tiveram conversas com alunos assim, que ele reclamou comigo, pô, Renato, ele começou comigo recentemente, né? Ele é um aluno que eu considero até avançado, que ele já tem anos de treinamento consistente, o problema dele não é a consistência no treinamento, ele falou assim, pô, Renato, estou com um problema sério, porque, pô, treino, e eu não tenho resultado, cara, eu estou estagnado já tem 10 anos, tá? E esse aluno ele tem aproximadamente 38 anos. E aí eu falo assim, pô, ele já tem um corpo muito acima da média da maioria das pessoas. É uma pessoa que, assim, você não vai dizer assim, pô, o cara é fisiculturista, mas também não vai dizer que o cara é obeso ou sobrepeso, tá? Ele é uma pessoa magra, só que ele não tem um físico que é considerado um físico estético de fisiculturista, tá? E ele falou que está 10 anos treinando e não conseguiu resultado. Ele veio me procurar para saber se tem algum jeito de ter resultado. Aí eu falei com ele, cara, simplesmente nos últimos 10 anos, se o teu corpo está igual ao que estava de 10 anos, você teve muito resultado nesses 10 anos. Porque simplesmente a nossa taxa de perda de gordura é de 3 a 8% por década. Então, nesses últimos 10 anos, você era para ter perdido 10% da sua massa magra. Se você não perdeu, é porque isso é um excelente sinal, que você está conseguindo, pelo menos, manter essa massa muscular. Agora, temos que ficar atento porque a gente tem que tentar otimizar isso. Você tem condições, mesmo com 38 anos, de otimizar. E provavelmente a tua rotina está errada e por isso que você não está conseguindo otimizar. Mas esse é um estudo que mostra que se você não otimiza a massa muscular, de alguma forma, minimamente, você acaba perdendo a massa muscular. E como eu falei, a gente não quer essa perda, tá? E aqui é outro caso, muito interessante, esse estudo aqui mostrou como que o exercício de musculação consegue preservar a massa muscular. Então, as pessoas ali perderam 12 quilos de peso total, lembrando, peso é diferente de gordura, tá? E as pessoas que fizeram só dieta perderam muita massa magra também, tá? Então você vê ali, o gráfico do meio que vocês estão vendo ali, foram as pessoas que fizeram dieta e também musculação. Então a massa magra delas até aumentou um pouco, enquanto o pessoal que fez ali a dieta
somente, sem fazer musculação, perdeu massa muscular. E é por isso que exercício físico é tão importante, gente. Tá? Tem até um grande pesquisador chamado Stuart Phillips, tá? Para quem gosta de estudar aí, vai procurar os artigos dele que são excelentes. Ele fala o seguinte: é antiético falar para uma pessoa emagrecer sem praticar exercício físico, porque com certeza vai ser pior para ela. Ela vai assim, beleza, entre emagrecer sem praticar exercício físico e não emagrecer, emagreça, beleza. Se você tem essa escolha aí, só tem duas opções: ou eu vou emagrecer só com dieta, ou eu não vou emagrecer. Então beleza, emagrece. Só que se você tem a opção de colocar o exercício físico, não pense duas vezes, tá? Tem que ter o exercício físico, tá? Porque vai ser muito melhor para você. E aqui outro estudo mostrando em questão de restrição calórica, ali a gente tem um grupo só de dieta e um grupo de dieta mais aeróbio e musculação, e mostrou que ele otimizou muito mais a perda de gordura e não teve perda de massa muscular. Então esse gráfico ele mostra que esse é o gráfico da perda, tá? Então ali teve perda de gordura e perda de massa muscular. Só que o pessoal que fez treinamento aeróbio e musculação, é mais estudo mostrando isso, que a musculação protege a sua massa muscular. Você tem que estar fazendo, tá? Então, por mais que você não esteja otimizando a sua massa muscular, você tem que estar, pelo menos, mantendo ela, protegendo ela, tá? E fora que é o ciclo vicioso que pode danificar muito o físico de uma pessoa, que ela perder massa muscular, vamos supor, ela não começou a emagrecer hoje, em uma intervenção de emagrecimento, tá? Foi lá no nutricionista, pegou dieta e começou. Se ele não fizer musculação, se ele não fizer um bom treinamento, bem estruturado, porque também não basta fazer musculação, né? Porque musculação a gente tem várias formas de fazer e tem as formas erradas. Hoje eu vou tentar passar para vocês como vocês podem fazer essa musculação. Você vai lá e ocorre a perda de gordura, depois faz uma diminuição da taxa metabólica de repouso, como a gente falou. A pessoa deixa de gastar energia. Depois, o que ela vai precisar fazer? Vai chegar uma hora que ela vai estagnar. Vamos supor, ela pegou a dieta hoje, está seguindo ali direitinho, e aquela dieta vai gerar um déficit calórico para ela. Ou seja, o nutricionista calculou quanto que ela gasta por dia e colocou uma alimentação de consumo abaixo desse gasto. Só que o que acontece? O teu metabolismo está desacelerando. Vou botar aqui, isso aqui é o metabolismo da pessoa, o que o nutricionista calculou para que ele tenha ali um déficit calórico. Tá? Então esse aqui é o gasto da pessoa diário. E esse aqui é o consumo. A dieta da pessoa está assim, né? Está aqui a dieta controladinha pelo nutricionista. O que vai acontecer? A pessoa vai desacelerar o metabolismo, perdendo massa muscular, e esse gasto calórico ele vai reduzindo até chegar ao ponto que vai estagnar. E aqui ela não vai perder mais gordura, também não vai perder massa muscular, mas ela já sacrificou um bocado de massa muscular até chegar nesse ponto. E aí o que o nutricionista vai precisar fazer? Vou reduzir mais essas calorias, vou restringir mais esse aluno, tá? E vai restringir, só que se ela não fizer musculação, ela vai descer mais um pouquinho, tá? E ela vai ficar nesse ciclo vicioso e só vai sacrificando tanto a estética dela, quanto a saúde e a funcionalidade por conta do sacrifício da massa muscular. Por isso que tem que ser prioridade, tá? Então, quando você perde massa muscular, você compromete também a sustentabilidade, que é um outro fator que a gente vai citar aqui, que a gente vai explicar mais para vocês, tá? Isso significa que se você não tiver a manutenção da massa muscular, que é um dos pilares principais, você acaba fazendo com que o aluno não consiga emagrecer, tá? Vamos falar de otimização de queima de gordura agora. A gente tem várias estratégias, tá, de queima de gordura e métodos também, né? A diferença de método para estratégia é o seguinte: o método, é aquela metodologia já copia e cola, vamos dizer assim, é uma metodologia já pronta, tá? É como se fosse o seu, copia e cola ficou um tom bem pejorativo, tá? Mas é uma metodologia que você já tem passo a passo, tá? Por exemplo, o HIIT, você já tem vários protocolos de HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. CrossFit, que também é um método, você tem ali toda uma progressão, todo um estilo de treino já feito, tá? Então você tem vários métodos, tá? E eu sempre falo assim, você tem que dominar muito esses métodos, só que você tem que focar em montar estratégias, tá? Então você tem que ter estratégias. Porque quando a gente fala de otimização de queima de gordura, a gente tem ali musculação, HIIT e aeróbio contínuo, são as três principais linhas, tá? De formas que você tem de otimizar a gordura. Renato, mas vamos supor, mas o meu treino funcional não posso ser uma otimização de gordura? Pode, mas isso a gente está considerando como se fosse um tipo de musculação, tá? Então, sempre, por exemplo, CrossFit vai ser uma combinação disso aqui, tá? Então, são essas três principais linhas que você tem que se preocupar. Se você dominar essas três linhas de raciocínio aqui,
você consegue adaptar para qualquer tipo de treinamento. Pô, treino em casa é o que? Você vai envolver musculação e treino cardio, tá? Que vai ser HIIT ou aeróbico contínuo, dependendo do que você fizer com ele. Mas basicamente, foque nessas 3 linhas de raciocínio aqui, tá? Musculação, HIIT e aeróbico contínuo, que vai ser a melhor forma. Musculação, acho que vocês já entendem, é o treinamento resistido. HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. E o aeróbico contínuo é o aeróbico onde você faz intensidade contínua, tá? Você não faz um aeróbio em intensidade intervalada, tá? Então, basicamente, são esses 3 tipos de treinamento que você deve dominar para você conseguir fazer intervenções de sucesso de aumento de queima de gordura, tá? E sempre você vai utilizar essas 3 estratégias para aumentar o gasto calórico durante o exercício, que esse é um sinal de que o aluno vai otimizar mais a queima de gordura. Também aumentar o gasto calórico pós-exercício, que é um dos principais. Geralmente, quando você faz em alta intensidade, você consegue aumentar mais o gasto pós-exercício. Tá? Geralmente, treinos mais intensos, intensidade maior, você faz mais gasto pós-exercício. E também aumentar a mobilização das células de gordura. Então, tem alguns tipos de exercícios que são melhores para fazer isso. Como, por exemplo, na musculação, quando você treina em maior intensidade, ou seja, com mais carga, você consegue mobilizar mais as células de gordura. Vou mostrar alguns estudos para vocês. E principalmente manter o metabolismo acelerado, que é a questão do ganho de massa muscular. Tá? Tentar fazer o aluno ganhar massa muscular ou pelo menos manter durante o processo de emagrecimento. Mais sobre isso aqui eu vou falar ao longo dessa aula. Tá? Não quis falar sobre especificamente das estratégias, tem uma parte só sobre isso. Falando de sustentabilidade, vamos lembrar daquele ciclo, tá? Você precisa ter a manutenção da massa muscular para você gerar sustentabilidade, tá? Então, essa é a primeira questão que você já tem que lembrar em termos de como que eu aumento a sustentabilidade da minha intervenção de emagrecimento. Esse é o primeiro ponto, foco no ganho de massa muscular. O segundo ponto é como que o exercício em si aumenta a sustentabilidade automaticamente por aumentar outras perspectivas do corpo do aluno, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Para não ficar aqui falando um vocabulário muito técnico, científico, eu quero explicar para vocês aqui de maneira bem prática. Quando você faz exercício físico, você melhora diversos aspectos do seu corpo, tá? Então, quando você, por exemplo, o aluno que começa a praticar exercício físico, automaticamente começa a melhorar a microbiota intestinal, o sono, a atividade hormonal, a atividade enzimática, a imunidade melhora e vários outros aspectos que vão ajudar no emagrecimento vão melhorar. Então, enquanto a gente fala que o exercício físico é fundamental na sustentabilidade, é por conta disso. Pô, você melhora todo o processo, a máquina começa a trabalhar melhor, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, uma máquina que está em mau funcionamento, ela não consegue ter eficiência no que ela faz, né? O exercício físico é como se fosse o lubrificante dessa máquina. Uma máquina que vai emagrecer, por exemplo, né, que é o corpo humano, se ele não estiver bem lubrificado, ele não consegue emagrecer, ou ele tem muita dificuldade de executar aquilo que ele faz. Eu gosto muito de usar essa analogia. Por exemplo, a gente tem uma máquina que exerce uma função. Se ela não estiver lubrificada, não significa que ela não vai exercer essa função, mas ela vai ser dificultada. E é basicamente isso que a gente fala em termos de ser humano e exercício físico. O ser humano que não pratica exercício físico, ele vai emagrecer? Vai, mas vai ser dificultado. E aí, se você melhora todos esses aspectos do corpo dele que eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide, fica muito mais facilitado, tá? Então é como a gente fala assim, não adianta ter ali uma Ferrari, né, e ter uma estrada totalmente irregular, uma estrada de chão, que você não vai conseguir ter o melhor da Ferrari ali, tá? Então, antes de você ter uma Ferrari, assim, que é o nosso treino perfeito, né, a nossa alimentação perfeita, você tem que garantir que os outros aspectos também estão bem adequados, né? Que é a microbiota intestinal, e que você corrige até com exercício físico, né? Não só, né? Lógico, a alimentação influencia, mas sono regulado, imunidade, tudo isso vai fazer que essa estrada fique mais fluida, né? É como se fosse uma estrada cheia de lixo, você remove esses lixos quando você pratica exercício físico, tá? E outra coisa, é possível emagrecer sem fazer exercício comendo besteira? A pergunta que a gente faz é assim, será que essa é a melhor opção? Pô, é possível, talvez seja, tá? Você fazer uma alimentação totalmente controlada, mas será que vai ser a melhor coisa para você fazer um emagrecimento sem praticar exercício físico e comendo só besteira, só alimento ruim para você? Tá? Essa é a grande questão. O terceiro ponto é você manter uma restrição calórica, e como que a atividade física auxilia nisso, tá? Então, o que isso quer dizer para a gente?
que o nosso exercício físico ele vai ser fundamental naquele papel que eu falei para vocês, né? De você sempre manter o aluno em déficit calórico, né? Otimizando o seu treinamento, ele vai ficando mais condicionado, ele vai conseguindo oxidar mais gorduras, a máquina vai funcionando melhor e essa máquina consegue cada vez mais oxidar essas gorduras, tá? Porém, se você não pratica exercício físico, ao contrário, vai ficando mais difícil dele perder peso, mais difícil de otimizar o processo. Tá? Tudo bem, todo mundo vai ter um platô de perda de peso, que aí é quando o tecido adiposo diminuiu tanto que ali o corpo já começa a reagir contra. Mas demora um tempo até você chegar lá e se você não tiver exercício para auxiliar, fica muito difícil. Tá? Então, o exercício ajuda para a sua restrição calórica não ficar mais severa. Porque uma pessoa que, por exemplo, gasta 600 calorias num dia de treino, né? Isso é um aluno avançado, né? Mas vamos supor, uma pessoa sedentária que gasta 300 calorias, ela pelo menos vai ter 300 calorias a mais para consumir na alimentação dela, tá? E isso já ajuda muito, tá? E fora que, em termos de sustentabilidade, o exercício físico ele ajuda demais em termos de humor. Então, qualquer pessoa que começa a praticar exercício físico melhora o humor dela, tá? Então, tanto que o exercício físico ele é até utilizado aí na depressão, né, por conta de ter um impacto direto, né, no humor das pessoas. E aí o que a gente vê? A pessoa que entra em emagrecimento sem fazer exercício, ela tende a chegar um momento que a restrição alimentar dela começa a deixar ela meio desanimada, mal-humorada, porque o corpo está reagindo mal. Porém, quando você aplica o exercício físico, a pessoa fica mais bem-humorada e você consegue ter mais sucesso, tá? E lembrando que sustentabilidade, Renato, beleza, já entendi que sustentabilidade é fundamental no emagrecimento. E como é que eu faço para o meu exercício ser sustentável, né? Que é uma outra questão. É focar sempre na aderência, né? Como eu falei para vocês na aula passada, e vocês vão aprender na aula de hipertrofia isso também, vocês têm que focar na aderência, que é a base de uma boa estrutura de treinamento, tá? Na aula de hipertrofia a gente vai falar mais sobre essa pirâmide aqui. Mas tem que ter o foco em aderência. O aluno tem que aderir àquele treinamento. E como é que você faz para um aluno aderir ao seu treinamento? Como é que eu faço assim, eu preciso montar um treino aqui que o meu aluno vai executar. Ele tem que executar o treinamento, tem que achar uma forma de executar o treinamento. E a forma que você tem é isso aqui. Focar nas estratégias e se apegar menos aos métodos, tá? Então a gente vai ter vários métodos aí disponíveis, que são as ferramentas que a gente vai utilizar, mas você não pode se apegar aos métodos. Você tem que se apegar às estratégias de intervenção. Por quê? As estratégias sempre vão ter uma personalização máxima, né? E você sempre vai criar um método para cada indivíduo, tá? Então o que quero dizer com isso? Que, vamos supor, quando o HIIT deu um boom aí dentro da nossa área, todo mundo falava assim, tem que fazer HIIT para emagrecimento, só o HIIT funciona para emagrecimento. Mas e aquele aluno que odeia treinar em alta intensidade? Ele não tem problema nenhum em ficar 1 hora na esteira, só que bota ele para correr, para ficar suando, ele já não gosta. Por outro lado, tem alunos que amam fazer o HIIT, que se não fosse o HIIT, ele não conseguia, ele prefere fazer HIIT do que qualquer outro tipo de exercício físico, que acaba rápido e tal, é isso que ele quer. Então, vamos supor, CrossFit. O CrossFit ajuda muitas pessoas, Tem muita gente que fazia musculação, não consegue ter resultado, vai pro CrossFit e tem, porque ele acaba gostando. Mas também não adianta empurrar isso para todo mundo, tá? Porque tem pessoas que não vão gostar de CrossFit, vai chegar lá, vai achar que aquilo, mas isso aqui é muito intenso para mim, não quero fazer isso. E aí o que significa? Não. Então, se você não faz CrossFit, não vai ter resultado. Se você não treina em intensidade, não vai ter resultado. Isso não significa isso, tá? Você consegue sim ter resultado. E aqui a gente vai para nossas estratégias, que eu separei aqui alguns exemplos, porque, beleza, foco na estratégia. O que você quer dizer com isso, Renato? Como é que faço para ter estratégias? Eu vou tentar fazer um download do meu cérebro aqui agora para vocês, e alguns casos vocês podem ter, e como que eu montaria essa estratégia de treinamento. Então, vamos supor, um aluno obeso chega para mim hoje ou com sobrepeso, falando que vai fazer 3 treinos na semana, tá? E a alimentação dele já está focada para emagrecimento, deixando isso claro. O que eu faria com ele? Por exemplo, 3 sessões de treino de musculação full body combinado com circuito cardio, tá? Então, o que eu faria com ele? Ali tem até um exemplo de como que eu faria, tá? Às vezes fazer um exercício como agachamento, supino reto, focado em multiarticulares, tá? Por conta de ter 3 sessões, então eu tenho que fazer o máximo de treino possível nessas 3 sessões, tá?
Porque, por exemplo, eu evito às vezes utilizar mais, eu até uso em alguns casos, mas eu evito mais usar os monoarticulares, não porque eles são ruins, não porque eles não vão ser efetivos, mas porque a gente quer fazer o melhor treino possível no curto espaço de tempo. A gente tem 3 sessões somente para esse treinamento, né? Então a gente tem que otimizar o nosso tempo ali, tá? Ali fazendo uma intensidade média, né? Ou seja, de 8 a 12 RM na musculação. A parte cardio, eu evitaria utilizar a bike, eu utilizaria a bike para evitar impacto, porque se tu coloca uma pessoa com sobrepeso ou obesa na esteira, ela pode ter muito impacto no joelho, isso pode atrapalhar ela, tá? E você já vai estar fazendo na musculação ali um trabalho de fortalecimento muscular para essa pessoa também, tá? E também começaríamos com baixo volume. Não vamos começar botando um volume muito alto de treino cardio, não. Vamos deixar esse aluno se motivar com o treino cardio. Porque se você coloca lá, 1 hora de esteira para a pessoa, tem uns que vão até aceitar o desafio, vamos lá, vamos fazer. Mas a maioria vai ficar assim, mas 1 hora na esteira e tal, você perde esse aluno, tá? E, claro, focar na prática mais prazerosa possível e criar o hábito do treinamento. Porque aquela pessoa que está com sobrepeso e obesa, ela tem dificuldade de treinar. Isso é quase que um fato. Porque nenhuma pessoa que treina há 10 anos vai ficar obesa com sobrepeso, porque ela naturalmente vai mudar os outros hábitos também. Tá? É muito difícil você ver uma pessoa que é extremamente regrada no treinamento, tá? Mas é obesa. Tá? Isso só acontece se a pessoa está numa fase de emagrecimento ou se o treino que ela está fazendo ou a intervenção que ela está fazendo não está sendo efetiva. Tá bom? Então esses são alguns casos. Tá? Aqui alguns exemplos, tá? Não vou ficar me apegando muito aos detalhes, vocês podem ver aí na tela. Ah, não, mas se o meu aluno é fisiculturista, Renato, vou treinar um fisiculturista que está fazendo um cutting, que é uma fase de emagrecimento, né, no fisiculturismo, uma fase de perda de gordura maximizada. O que eu faço então com ele? Qual que é a estratégia de treino para ele? Tá? Eu faria 6 sessões de musculação, tá? E também um cardio de baixa intensidade após o treino. Por que eu faria isso? Tá? Primeiro, eu faria apenas... Por que eu não faço um HIIT com ele, por exemplo? Porque eu não quero interferência nenhuma no treino de musculação. Eu coloco ali ele para treinar na musculação e focar 100% em musculação. E a partir do momento que ele está 100% focado na musculação, eu vou só aderindo à otimização de queima de gordura paralelamente, que é um cardio de baixa intensidade. Tá? Porque o cardio de baixa intensidade ele não vai impactar tanto a estrutura do meu aluno, fisiculturista, para o treino do dia seguinte, porque ele vai treinar musculação em alta intensidade, com alto volume, 6 vezes na semana. Se eu coloco mais um cardio intenso para ele, eu posso prejudicar aquela recuperação dele e no dia seguinte ele não vai conseguir treinar. Por mais que beleza, não, mas ele não vai treinar pernas amanhã, mas a estrutura do corpo dele começa a sentir se você começa a trabalhar em muita intensidade no cardio. Então eu prefiro, por exemplo, fazer uma progressão de cardio, começando ali, vamos supor, a princípio não incluindo e depois incluindo gradativamente, 3 vezes por semana de 15 minutos, 6 vezes por semana, 4 vezes por semana de 20 minutos, eu vou fazendo uma progressão até porque o corpo vai se adaptando, né? Então é importante, vamos supor, o fisiculturista chega para mim, Renato, minha competição é daqui a 12 semanas. Eu nunca começo colocando cardio no máximo. Eu vou aumentando gradativamente porque eu sei que o corpo vai se acomodando, você vai perdendo mais gordura, você vai precisando de otimizar mais a queima, então você vai aumentando o volume do treino cardio assim. Outra coisa, ênfase nas musculaturas deficientes da musculação. Então treino de musculação focado em hipertrofia, tá? Se você tem dúvida de treino de hipertrofia, no sábado a gente vai vir com essa aula e é isso que a gente vai fazendo, tá? Lembrando sempre, o meu foco com o fisiculturista não é em ter consistência no treinamento. Se ele quer ser fisiculturista, ele já tem que ter isso quando ele chega comigo aqui. Se ele chegar para mim, mas eu não consigo aderir bem ao treinamento, aí é o cara que não está com o objetivo de ser fisiculturista, tá? Então o meu foco é que ele faça progressão de cargas durante o treinamento, tá? Essa é uma intervenção que eu faria com ele. E ali a divisão que eu coloquei ali, né, que é a push, pull, legs, seria basicamente tudo de puxar, tudo de empurrar e pernas. Como é que funciona isso? No dia de puxar, você vai fazer ali treino para dorsais, para deltóide posterior, bíceps, né? Que aí você tem as remadas, puxadas, rosca direta, um exemplo, né? No outro dia, no dia de empurrar, você vai fazer supino, tríceps, né? Você vai fazer para peitoral, você vai fazer exercício para tríceps e deltoides anterior e medial, tá? Então isso inclui o quê? Supino, tríceps, testa,
desenvolvimento, todos esses exercícios que você vai fazer para conseguir trabalhar tudo que empurra, né? Tudo que você empurra, né? Porque assim você consegue dividir bem essas musculaturas. E no terceiro dia de treino você vai fazer pernas, às vezes pernas e abdômen, e aí você faz membros inferiores completo, tá? Pernas, não só panturrilha no caso, você faz todos os grupamentos, glúteos, quadríceps, isquiotibiais, panturrilhas e também abdômen, que dá para incluir nesse dia, tá? Eu tenho uma aluna aqui, uma mulher intermediária, como que eu faria com ela? Com ela eu faria 2 sessões de musculação, 2 sessões de musculação mais cardio, tá? Então, 2 sessões eu faria bem focado em treinos de membros inferiores, tá? Em hipertrofia de membros inferiores, e na outra eu faria 2 sessões de treino cardio, se ela fosse treinar 4 vezes na semana. E aí eu faria sessão de superiores mais cardio, tá? Como que seria isso? Tá ali no exemplo. Intensidade de musculação faria focado em hipertrofia, de 8 a 12, a gente sabe, inclusive você vai aprender isso na nossa aula de sábado, você pode trabalhar no espectro maior para hipertrofia, tá? Mas essa é uma média boa para você trabalhar com seus alunos de hipertrofia. Dividir o treino em inferiores e superiores mais cardio, como eu falei, e o cardio sempre após o treino, né? Eu sempre coloco o cardio após o treino para aquelas pessoas que são mais treinadas, mais avançadas ou intermediárias, porque essas pessoas elas têm menos interferência na musculação. Para aquela pessoa obesa, eu coloco entre os exercícios de musculação para ficar mais dinâmico para ela e também para que não fique entediante para uma pessoa que tem dificuldade de fazer exercício, tá? Então, manter o volume e variar sempre a intensidade, tá? Na parte cardio, a outra dica importante que eu dou para vocês, colocaria ali 60% da frequência cardíaca de reserva. Tudo isso aqui são estudos de caso que eu trouxe aqui para vocês, que parece que é fictício, mas eu já trabalhei assim, tá? Já fiz essas prescrições aqui para vocês. Lógico que eu não vou mostrar ficha uma por uma, porque acaba sendo uma perda de tempo. Eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas para avaliar cada caso. Aqui é para mostrar a estratégia em geral, né? E o resto vocês vão aprendendo aqui ao longo desse congresso também, tá? E lembrar também da sobrecarga contínua do treinamento cardio da musculação e também e foco em aumentar a carga e estar sempre sobrecarregando, né? São 2 aspectos. Você aumentar continuamente, né, dia após dia de treino ali, você tentar aumentar, nem que seja 1%, 2% da carga de treino, tá? E também em estar sobrecarregando ali a musculatura, tá? Porque também não adianta estar aumentando se está numa intensidade pouco efetiva para aquela intervenção. Por isso que eu, por exemplo, nesse caso aqui, trabalhando a 60% da frequência cardíaca de reserva, tá? E, por exemplo, aqui numa estratégia para um aluno avançado, o que eu poderia preparar para ele? 5 sessões de musculação, 1 sessão de HIIT e 2 de cardio, tá? Então a gente faria isso em combinação aqui. Se você ver ali o calendáriozinho na semana, por exemplo, segunda-feira musculação mais cardio, terça só musculação, quarta musculação mais HIIT, quinta musculação e sexta musculação mais cardio. Por que variar? Porque quando você varia a estratégia de cardio, por exemplo, né, colocaria ali um aeróbio contínuo, outro dia um HIIT, você acaba tendo um melhor aproveitamento. Você treina em alta intensidade, em baixa intensidade, você acaba tendo um melhor aproveitamento em termos de queima de gordura, tá? Então, quando eu colocar a musculação ali junto com o treino, também com o HIIT, eu também não deixo esse HIIT exceder mais do que 10 minutos, tá? Porque se você fizer um HIIT muito longo nesse dia de treino de musculação, você prejudica demais a sua recuperação. Por isso que o HIIT vai ter no máximo 10 minutos totais, tá? O modo de treino, se ele vai fazer na esteira, na bike, não tem problema. Ele pode decidir da melhor forma para ele, tá? Então, é mais uma metodologia que a gente pode fazer para um treino, para um aluno avançado que vai treinar 5 vezes na semana para ele conseguir emagrecer, tá? Seria uma forma que eu trabalharia com ele, tá? A musculação mesmo que a gente já veio fazendo com os outros, tá? Outro caso aqui, estratégia para avançado, que é otimizar o físico, né? Então, é basicamente a mesma coisa que também se aplica para mulheres, tá? Então aqui a gente só está mostrando que você pode tanto aplicar para mulheres que querem otimizar o físico e para os homens. Uma metodologia bem parecida. A diferença grande que você vai fazer aqui é ver a preferência que essa mulher vai ter e também na musculação. Você vai efetivar a musculação para essa mulher de uma forma diferente para o homem. Principalmente porque as mulheres gostam mais de ter desenvolvimento de glúteos e quadríceps e os homens mais de membros superiores. Você dá uma ênfase nessas musculaturas, mas você não abandona as outras, tá?
Agora nós vamos dar uma passada aqui nos principais mitos de emagrecimento que eu acho que assim, vai mudar muito a sua visão sobre treinamento físico e emagrecimento, tá? Então acompanha aqui que a gente preparou alguns mitos e algumas validações científicas que vão realmente ser assim, algo que vocês provavelmente já viram isso em algum lugar, só que devem ter visto de maneira errada, tá? A gente traz a ciência aqui para embasar o que a gente está falando, igual eu sempre falo. Não precisa acreditar em mim se você não quiser, mas aqui eu estou mostrando os estudos científicos e aí a gente não tem como discutir, né? Então vamos lá. O primeiro mito que eu separei para vocês aqui é o da perda de gordura localizada. E eu sei que esse é um mito polêmico, porque para a maioria das pessoas eu falo assim, mas isso aí eu já sei, cara. Eu sei que não existe perda de gordura localizada. Sendo que é muito mais profundo do que isso, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a ciência por trás da perda de gordura localizada, porque tem bastante estudo que fala sobre isso e fazem a gente ter uma boa linha de raciocínio. Só que a grande questão é que pode haver sim uma perda de gordura localizada dependendo da forma que você faz o exercício. E calma, eu sei que você já está falando assim, pô, o Renato está viajando, isso ainda existe. Então, tenha calma e vem aqui comigo para a gente desvendar isso juntos, tá? Vamos lá. O que nós temos de ciência hoje sobre o assunto? Então, sempre quando alguém vai falar de perda de gordura localizada, vem esse estudo aqui no discurso, né? Que esse é o estudo do Wispucci, né? Que é o efeito do treinamento de abdominal na perda de gordura do abdômen, né? Então, pegaram vários voluntários ali, pegaram ali 24 pessoas sedentárias, colocaram elas para fazer um treino de abdômen 5 vezes por semana, né? Esses voluntários, eles estavam fazendo uma dieta isocalórica, ou seja, uma dieta para manutenção do peso, não era nem para perder nem para ganhar. E eles viram que depois depois de 6 semanas, eles não perderam nenhuma grama de gordura, tá? Então não teve perda de gordura nem no abdômen e nem no corpo fazendo o treino de abdominal, tá? Então foi isso que eles concluíram. Só que para pensar comigo que esse estudo tem uma falha. E assim, a maioria das pessoas vai usar esse estudo aqui para te convencer ou para te falar que não existe perda de gordura localizada, tá? É um estudo que, pô, eu consigo concordar se você falar comigo assim. Não adianta um ser humano simplesmente fazer abdominal, que isso não vai resolver o problema da perda de gordura, tá? Não é isso que vai resolver o problema dele. Então, o que a gente pode tirar de proveito desse estudo? Não é dizer que não existe perda de gordura localizada. É simplesmente que se você fizer uma intervenção de abdominal com ele somente, não é efetivo para ele emagrecer e para ele perder gordura. Porque para pensar, nesse estudo não teve intervenção de emagrecimento, não teve uma alimentação regulada. Então o que significa? As pessoas só estavam treinando o abdômen. E aí o resultado é aquilo ali. Teve 30% de melhora na resistência abdominal, que é show de bola. Só que o problema é que você quer que ele emagreça. E se você não tem uma intervenção completa que gera um déficit calórico, não adianta, ele não vai conseguir emagrecer, tá? E aí teve um outro estudo que falou assim, pô, mas o Wispucci ele mandou mal na metodologia dele. Porque vamos fazer o seguinte, então, vamos treinar uma perna e a outra a gente deixa sem treinar. Então nesse estudo aqui, eles botaram os voluntários para fazer leg press com uma das pernas só. E era um protocolo até bem diferente, tá? E isso é até uma das minhas principais críticas desse estudo. Botaram lá as pessoas para fazer leg press com uma das pernas somente e a outra não. Eles pensaram assim, pô, se a gente treinar eles durante 8 semanas, a gente vai perceber se uma das pernas emagreceu e a outra não. Porque se existir a perda de gordura localizada, quando eu treinar uma perna, a outra consequentemente tem que estar pior condicionada do que ela, né, em sentido de gordura corporal. Então você tem que perder gordura de uma perna se existe mesmo a perda de gordura localizada. E aí o resultado foi que a perda de gordura foi igual nas duas pernas, tá? Não teve um resultado significativo e foi igual para ambas as pernas. E mais, a maior perda de gordura do corpo, que nesse estudo teve perda de gordura, foi no tronco, tá? E isso mostrou que, então eles falam assim, ó, esse negócio de perda de gordura não existe, esquece essa parada porque não faz sentido. Só que aí, o que é a minha grande crítica? Primeiro que o protocolo é bem estranho, que era um treino longo de 40 minutos no leg press. É como se fosse um treino cardio, só que no leg press. Então talvez a gente não consiga ter aquele trabalho de intensidade da musculação e se isso influencia ou não. E segundo, que a perda de gordura foi muito pequena nesse estudo. Então eu vejo assim, pô, se existisse mesmo uma perda de gordura localizada, para a gente conseguir evidenciar isso, a gente precisa de uma perda de gordura muito maior. Porque nesses estudos estão perdendo tão pouca gordura que é até difícil de saber onde que perdeu mais, tá? Então,
quando a gente vê esse estudo aqui, que é uma evidência mais recente, né, mostra alguns resultados bem interessantes, tá? E talvez mudem um pouco. O protocolo desse estudo é sensacional. Eles dividiram os voluntários em dois grupos, tá? Um grupo treinou membros inferiores e fez um cardio para membros superiores, tá? O que significa isso? Ó, eles treinaram pernas lá, exercícios focados para perna, agachamento, leg press, levantamento terra, e fizeram tudo numa intensidade alta, tá? Então faziam 15 séries de musculação para inferiores, numa intensidade mais alta, né? Botando ali 8 repetições máximas. E depois do treino faziam 30 minutos de treino aeróbio a 50% do VO2 máximo, que é uma intensidade moderada, tá? E eles faziam isso com aquela máquina, um ciclo ergômetro de braço, né? Não sei se vocês já viram aquele que você pedala com os braços, tá? E por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam interferência nenhuma do treinamento de aeróbio na musculação, ou seja, eles treinaram inferiores e eles queriam ver se esse treino de inferiores vai fazer perder gordura localizada ou não. Porque se você faz treino de inferiores e depois coloca um treino de bike para os dois grupos, a gente pode ter esse efeito sendo mitigado, tá? Então vamos lá. Primeiro grupo treinou perna e fez um aeróbio de 30 minutos para o braço. O outro grupo fez a mesma protocolo, só que só fez o oposto. Treinou braços, né? Treinou membros superiores e fez uma bike em 30 minutos de 50% do VO2 máximo. Tá? Então assim, o protocolo de treino era exatamente o mesmo, só mudou a região que estava sendo trabalhada, tanto no aeróbio quanto na musculação. E o que eles mostraram? A perda de gordura do corpo inteiro, quando a gente avalia o corpo inteiro, foi exatamente a mesma. Perderam a mesma quantidade de gordura corporal, que foi equivalente a 7% de gordura. Ou seja, já está aí um estudo que realmente mostrou o emagrecimento. É uma perda bem significativa de gordura. E aí depois, quando eles avaliaram segmentadamente, as pernas dos indivíduos que treinaram musculação perderam 12% de gordura, enquanto as pernas dos que não treinaram, né, que treinaram braço, treinaram superiores, perderam 2%. Então teve uma perda significativa a mais em pernas e quem treinou pernas. E a mesma coisa se evidenciou para os braços do outro grupo, que treinou braços. Eles perderam muito mais gordura dos braços do que o grupo que que treinou pernas. Então, esse estudo meio que ele comprova, eu vou dizer por que entre aspas, que se você tem esse protocolo de treinamento aqui, onde você envolve uma restrição calórica, um treino de alta intensidade na musculação, para a região que você quer perder gordura, e se você faz um treino cardio de baixa intensidade depois, você pode sim ter uma queima de gordura localizada, tá? Mas isso significa que isso existe com certeza? Não. Por que não? Porque a gente ainda tem poucas evidências disso, tá? Esse é o primeiro estudo que realmente comprova. Então a gente precisa de muitos outros estudos para a gente falar assim, ó, realmente está fechado, é isso aí mesmo, existe sim a perda de gordura localizada, tá? Então depois de mais estudos a gente vai poder ter uma resposta mais sólida. Por enquanto, esse tópico ainda é um pouco ambíguo, mas o que eu sempre falo aos meus alunos, vale a tentativa, porque se você não tem nada a perder fazendo uma metodologia dessa de restrição calórica, treinamento de alta intensidade na musculação para a região que você quer perder, por exemplo, abdômen, né, por exemplo, braço, e fazer um cardio de baixa intensidade depois, faz todo sentido, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente tem pouquíssima base na literatura científica para concluir qualquer coisa, é impossível chegar aqui e bater esse martelo para vocês, tá? Se existe ou não existe, tá? Então fiquem aí com a pulga da orelha, porque eu também estou, porque eu não sei hoje classificar como existe ou não existe, mas eu acho que tem possibilidade de que exista sim, e eu utilizo essa metodologia de certa forma, que é o que eu recomendo a vocês. Repliquem o protocolo do estudo e tenta sempre exercitar a área, porque querendo ou não, vamos supor, você quer perder gordura do abdômen. Se você tiver o abdômen bem fortalecido e desenhado, a musculatura do abdômen estiver hipertrofiada, né, vai ser mais visível a definição deles. A mesma coisa para o braço. Se eu quero ter um braço mais magro, vamos dizer assim, se você tem um trabalho de musculação dos braços, naturalmente ele vai ter um aspecto mais definido, mesmo sem perder gordura do propriamente dito. Tá? Então você sempre vai exercitar a área. Outro mito, para emagrecer o meu foco deve ser em treinos que gastam mais energia. Aqui quero ensinar para vocês o conceito que eu chamo de balanço energético avançado. Tá? Então quando a gente fala de emagrecimento, já citei para vocês ao longo dessa aula, a gente sempre fala de balanço energético, onde a gente tem que gastar mais calorias do que consome. Quando a gente fala de
calorias consumidas e gastas, a gente pode dividir elas em várias classes. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de calorias gastas, a gente tem o nosso metabolismo basal, que é a nossa energia para estar vivo. A gente tem a atividade física do dia a dia, que é, por exemplo, você levantar, você limpar a casa, você ir a pé até o trabalho, você subir uma escada para chegar no seu apartamento, você fazer atividades do seu dia a dia que gastam energia. Tá? Nós temos também o efeito térmico dos alimentos, que é quando você é a caloria que você gasta para digerir os alimentos. Tá? E nós temos do lado das calorias ingeridas, proteínas, gorduras e carboidratos, são as 3 principais macronutrientes. Tá? E a grande chave que nós temos aqui é que para você, quando você desequilibra demais no consumo, né, e gasta menos do que você consome, você tem o aumento do peso. Quando você reverte esse quadro, tá, quando você gasta mais energia do que você consome, você tem o emagrecimento. Tá? Então, basicamente, o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente é que para o emagrecimento acontecer, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente ingere. Tá? Só que quando a gente inclui o exercício, várias coisas interessantes começam a acontecer aqui. Primeiramente, já para facilitar o processo de emagrecimento, o exercício já começa a contribuir para esse lado. Né? E assim, você já começa a gastar mais energia só pelo fato de você incluir o exercício físico. Tá? Só que o que acontece se você fizer só isso, a única coisa que eu fiz foi incluir o exercício físico. A maioria dos casos, os alunos vão começar a consumir mais alimentos. Se não tiver controle alimentar nenhum, ele vai começar a consumir mais alimentos. Tá? Então, como que você faz para evitar isso? Primeira coisa é fazendo um controle alimentar, sem dúvida. Mas, se você mudar um pouco a sua estratégia em relação ao gasto energético, né, do exercício físico, você consegue ainda melhorar ainda mais esse quadro. Que é como? É você colocando o exercício físico, mas do resistido, por exemplo, e aumentando o metabolismo de repouso. Tá? Essa é uma das grandes formas que você tem de conseguir emagrecer o aluno, mesmo com eles compensando na alimentação. Por exemplo, você está melhorando a máquina dele, você está fazendo ele gastar mais energia normalmente. Tá? É lógico que se ele ficar descontrolado na alimentação, vai dificultar, mas essa é uma forma que você tem ali de facilitar o processo, quando você aumenta o seu metabolismo basal. Tá? E aqui até um caso interessante, né? Porque assim, muita gente fala, mas é só gasto calórico então, e aqui eu mostro a importância até na alimentação em si, a modificação alimentar, como faz diferença. Aqui a gente tem dois grupos, um que consumiu 400 quilocalorias a mais em média e mesmo assim foi o que mais emagreceu. Tá? E quando a gente vê a distribuição dos macronutrientes ali, a gente percebe que proteínas eram muito mais abundantes para essas pessoas. E por que isso influencia diretamente no emagrecimento? Porque a proteína, ela tem um efeito, se você aumentar o consumo de proteínas e reduzir o consumo das outras substâncias, você acaba aumentando o efeito térmico dos alimentos. Isso aqui é para vocês entenderem que está tudo interligado, tá? Não tem como você desassociar alimentação e exercício físico, não tem como você desassociar exercício e metabolismo, alimentação e metabolismo, está tudo interligado, tá? E tem também os fatores não energéticos, que você não pode influenciar diretamente, tá? E você tem como influenciar, mas não diretamente, que a gente chama aqui, por exemplo, quando a balança começa a pesar demais para um lado e a pessoa tem mais dificuldade de emagrecer. É quando, por exemplo, pode gastar energia à vontade, pode fazer exercício, pode fazer tudo, e a pessoa tem dificuldade de emagrecer. E tem o outro lado também, que é muito mais fácil emagrecer. Pessoas que não têm dificuldade nenhuma de emagrecer, a gente chama até de brincadeira, magro de ruim, né? Porque a pessoa já é muito magra e ela não precisa emagrecer. Tá? E quais são esses fatores? A gente vê que está relacionado à parte hormonal dessa pessoa, o tipo de alimento que elas estão consumindo na alimentação, são alimentos mais inflamatórios, alergênicos ou não. Também, se a pessoa tem uma genética corporal favorável ou desfavorável para o emagrecimento, e se a pessoa tem prazer ou não nesse estilo de vida. Né? Isso é outro fator que influencia muito. E isso vai fazer ponderar essa balança se vai ser mais fácil ou não você emagrecer ou vai ser ou ganhar peso, tá? Então o que é a lição que a gente fica no final desse emagrecimento aqui de como que funciona o emagrecimento, o balanço energético? Que você tem que focar não só no gasto energético, mas toda a parte de intervenção de emagrecimento você tem que estar controlando para que você consiga fazer
o mais efetivo. Então, por exemplo, a sua intervenção de exercício físico tem que pensar que vai gastar mais calorias? Tem, mas você tem que pensar no metabolismo, como que isso vai afetar, se vai gerar uma compensação alimentar, se vai regular os hormônios desse aluno, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, a hora que você leva em consideração tudo isso, tudo fica facilitado, tá? Treinamento em alta intensidade é o que faz emagrecer. Todo mundo, há pouco tempo atrás, aí falava muito disso, que para emagrecer precisa fazer o HIIT, não tem outra opção. E aqui eu vou trazer para vocês algumas evidências sobre o assunto, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, que quando um estudo comparou HIIT e o aeróbio jejum, né, então isso aqui é uma meta-análise, só para vocês entenderem, uma meta-análise é uma combinação de ensaios clínicos randomizados, aquilo que eu falei para vocês lá na aula 1, que a evidência científica ela é uma coisa, só que a evidência científica de alto grau de evidência, ela é outra, que você deve propor mais, você deve focar mais, tá? E ali a gente percebe que essa é uma meta-análise completa do assunto que utilizou vários ensaios clínicos randomizados. E o resultado foi o seguinte, teve exatamente o mesmo resultado de emagrecimento, o HIIT e o aeróbio contínuo, a diferença é que o HIIT gasta menos tempo. Então o HIIT acaba sendo mais eficiente, tá? Você gasta menos tempo para você fazer, então pode ser utilizado como essa ferramenta que você faz treinos mais curtos e com a mesma efetividade do que um treino mais longo, tá? Principalmente aqueles alunos que não gostam de treinar, que acham chato, é uma oportunidade boa de você utilizar o HIIT, tá? Outra revisão sistemática aqui em meta-análise mostrou que teve exatamente os mesmos resultados. Então não é só um estudo que veio que eu trago aqui para vocês que mostrou. Então HIIT e aeróbio contínuo geralmente dá o mesmo resultado. A diferença, beleza, pode ter protocolos de aeróbio contínuo que não geram resultados tão bons quanto o do HIIT. Você tem que saber os melhores protocolos de cada metodologia. Isso aí eu concordo, tá? Mas você consegue ter o mesmo resultado com HIIT e com aeróbio contínuo. Você só vai ter que mudar a forma que você utiliza, tá? E por que isso acontece, tá? Porque tem muita gente que fala assim, pô, mas o HIIT você gasta muito mais energia depois do treino. Para pensar aqui comigo até em consideração de um aeróbio de alta intensidade, tá? Mesmo que seja em velocidade constante, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ali a gente tem o intervalado de alta intensidade e o sprint intervalado, tá? Duas metodologias de treino intervalado de alta intensidade. E percebe que o intervalado de alta intensidade, né, conseguiu fazer mais gasto energético total, porque gasta menos energia no pós-treino, mas durante o treino ele compensa isso gastando mais energia. Quando a gente coloca um aeróbio contínuo, só que de longa duração, de 30 minutos, a gente vê que a gente gasta muito mais energia no treinamento, e por mais que gaste menos energia depois, a gente consegue ter um gasto calórico maior. Mas isso é num caso de um treino aeróbio contínuo, só que de intensidade alta, tá? Porque você manter 80% da frequência cardíaca pico não é para qualquer um, tá? O que eu quero dizer aqui com vocês é que a forma que você utilizar, qual que é a intensidade do sprint, qual que é a duração do exercício, qual que vai ser a intensidade utilizada ao longo da progressão, tudo isso vai influenciar se a estratégia é efetiva ou não. E não é a metodologia em si, como eu falei, a estratégia que vai ser efetiva ou não. Não é o método, não é o HIIT que é milagroso, não é o aeróbio contínuo que é milagroso, não é crossfit que é milagroso. É a estratégia que você monta utilizando essas metodologias, tá? E se o HIIT não tiver o volume adequado, aqui tem, por exemplo, um caso que mesmo fazendo HIIT 3 vezes por semana, aumentando ali, progredindo, não teve uma melhora do emagrecimento, tá? Então, nesse HIIT aqui de 4 semanas, tá? Mesmo fazendo ali o protocolo de 4 a 10 vezes, de 4 a 10 sprints, 60 segundos de sprint e 30 a 60 segundos de recuperação passiva, não foi efetivo no emagrecimento. Por que isso não aconteceu? Principalmente porque o volume é muito baixo, tá? O volume do HIIT, muita gente fala assim, pô, vamos fazer o Tabata aqui, 4 minutinhos, teu treino já está feito, vai emagrecer tranquilo. Não é assim que acontece. Você precisa de um volume considerável. Tem uma tendência forte na literatura. Se você quer usar o HIIT como estratégia de emagrecimento, você tem que fazer os protocolos mais completos com um volume maior. Não tem jeito de fugir disso, tá? Então, essa é uma questão que vocês também têm que levar em consideração, tá? Não é simplesmente fazer o HIIT ele tem que estar sendo feito, só que num volume adequado, tá? Não é qualquer protocolo que vai gerar resultado, não. Para o emagrecimento, foca no treinamento cardio. Isso eu acho que já, nesse ponto dessa aula, você já entendeu, tá? Só fiz questão de colocar aqui, porque eu sei que tem muita gente ainda que gosta de discutir isso, que às vezes ainda pensa dessa maneira, que tem que colocar só o treinamento cardio, mas vamos aqui, né, só para a gente reforçar. Então vamos lá.
quero que vocês pensem num caso bem comum aqui, porque eu acho que quando a gente traz para os casos dos alunos fica muito mais fácil a gente entender. Vamos imaginar que a gente tenha dois tipos de alunos, tá? Os dois casos extremos que a gente trabalha. O primeiro caso extremo é aquele aluno que tem uma alimentação incorreta e que tem um treinamento não frequente. Ele vai de vez em quando na academia, 1 ou 2 vezes na academia, e ele não consegue treinar muito bem, tá? Não tem consistência no treinamento. E tem um aluno 100% focado, que ele tem uma alimentação super correta e um treinamento super frequente. Ele vai em todos os treinos e faz exatamente o que você prescreve, tá? Se a gente focar com esse aluno 0% dedicado somente em treino aeróbio, o que vai acontecer com ele? Lembrando, ele tem uma alimentação totalmente incorreta, tá? Esse aluno não tem uma alimentação boa. E ele treina mais ou menos, de vez em quando ele treina, de vez em quando não. O mais natural de acontecer com esse aluno é ele acabar ganhando gordura, porque se ele tem uma alimentação muito irregular, ele vai comer qualquer coisa, vai acabar ganhando gordura, vai acabar perdendo massa muscular também, porque você está fazendo uma intervenção de aeróbio ali que pode fazer com que ele perca massa muscular, e também você vai ter uma pequena melhora no condicionamento físico dele, no condicionamento aeróbio dele, correto? Para pensar aqui comigo. Pô, ele está treinando pelo menos de vez em quando, é melhor do que não treinar, então ele vai ter uma pequena melhora. Agora, se você foca com esse aluno 0% dedicado em musculação, esse aluno que vai de vez em quando lá na academia, você foca em musculação, ele vai ganhar menos peso, vai ganhar menos gordura corporal, porque a gente vai conseguir manter o metabolismo dele mais acelerado. Ele pode até ganhar massa muscular, porque mesmo treinando pouco, já é possível de você ganhar pelo menos um pouco de massa muscular. E na pior das hipóteses, ele não vai perder massa muscular, pelo menos, e você vai ter uma melhora muito mais significativa do condicionamento dele, porque ele não vai estar ganhando peso, né, tanto quanto no outro caso, e você acaba tendo esse efeito, tá? Já para o dedicado, o que vai acontecer? Tem alimentação super correta e um treinamento frequente. Então, se você focar em treinamento aeróbico com ele, ele vai perder gordura, porque ele está com a alimentação 100%, só que vai acabar perdendo massa muscular também, né? Porque se você focar só em aeróbio, não tem como você manter a massa muscular dele. Ele vai ter uma boa melhora do condicionamento físico dele, porque você vai estar emagrecendo, ele vai estar treinando cardio, então tem uma boa melhora. Já se você focar em musculação e ele fizer vai ter uma perda de gordura tão considerável quanto, só que você ainda vai ter um ganho de massa muscular ali, porque ele vai ser frequente, ele vai fazer exatamente o que você fala, e também vai ter uma melhora da condição física dele. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que independente do cenário, se for aquele aluno pouco dedicado ou aluno muito dedicado, você focar em musculação vai ser mais efetivo. Para avaliar esse gráfico aqui que mostra, né? Eu não quero ficar aqui explicando para vocês cada caso e tal, mas quando você avalia treinamento de musculação, treinamento cardio e dieta, quando o melhor dos mundos é você ter os três. É onde você vai perder mais gordura, vai conseguir ganhar mais massa muscular, vai desenvolver melhor o seu condicionamento físico e você vai melhorar mais a sua saúde geral. Mas se você não tem essas opções aqui, né? O que você pode enxergar bem nítido nesse gráfico aqui, que a melhor forma que você tem é fazendo musculação para você preservar a sua massa muscular. Perceba que nas duas intervenções ali de baixo que não tem musculação, você tem perda de músculo. E isso é uma coisa que você não pode estar disposto a perder. Por mais que você precise da dieta para você ter ali uma boa manutenção também, pelo menos você não vai perder se você fizer musculação. Essa que é a grande chave, tá? Outra coisa que você pode fazer, utilizar os protocolos de musculação só que focado em emagrecimento. Aqui a gente tem, por exemplo, um circuito de alta intensidade, porque eu acho que muita gente fica pensando em musculação para emagrecimento, pensa em circuito de baixa intensidade, onde você tem o power clean, o agachamento, o supino, e quando você faz isso aqui, nesse modelo que eu estou mostrando para vocês, né, isso aqui foi um estudo que foi feito, tá? 4 séries de cada um em um método de circuito entre eles, 10 repetições máximas para cada um, com intervalo de 120 segundos. Teve esse resultado aqui, ó, um gasto energético aumentado até 48 horas depois desse treinamento, tá? Então, um circuito de altíssima intensidade, utilizando exercícios de alta intensidade, conseguiu gerar esse resultado de gasto energético aumentado. Outro exemplo muito famoso aqui é o HIIT, né, o treinamento resistido de intervalado de alta intensidade, que também promove esse tipo de gasto energético aumentado, tá? Após o treinamento. Tá? Então, você utilizar esse método como HIIT, ele pode ser sim uma fundamentação para uma metodologia de emagrecimento de musculação. Tá? O que eu quero dizer para vocês com esses dois estudos é que quando você faz uma musculação em alta intensidade,
mesmo que seja em circuito e tal, mas você não abandona a intensidade da musculação, você consegue o melhor dos dois mundos, tá? E aqui eu sou o defensor da musculação, mas eu não abandono o cardio, tá, gente? Prioridade é a musculação e o foco depois é no cardio, tá? Então o foco primário é musculação, foco secundário no cardio. A musculação garante seu ganho de massa muscular, o cardio favorece a maior oxidação de gordura e melhora o seu condicionamento. E acaba que quando você mantém ou aumenta a sua massa muscular, você também otimiza a oxidação de gordura para aumentar o seu metabolismo. E no final, todos esses objetivos vão se adequar a todo mundo que chega para você. Seja ele por estética, seja o seu aluno que chega por estética, o seu aluno que chega por saúde, o seu aluno que chega por performance ou por qualidade de vida. Todos os seus alunos que chegam até você para emagrecer, você consegue entregar se você focar primeiro na musculação e depois focar no cardio, tá? Para ter uma cintura fina, preciso treinar abdômen. Esse é um mito muito comum, né? Muito baseado também na questão da perda de gordura localizada, que eu vou desvendar aqui com vocês. Então, quando a gente fala de treinar abdômen para afinar a cintura, logo lembra desse estudo aqui, que, vou treinar abdômen à vontade, mas não vou afinar minha cintura. Está comprovado aqui, 5 vezes por semana treinando abdômen não foi suficiente para afinar a cintura de ninguém. Então, como que você pode fazer para ter um aspecto de cintura mais fino, né? O que você, como personal trainer, pode prescrever para o aluno para deixar a cintura dele mais fina? Para explicar para vocês isso, eu vou para o caso dos fisiculturistas, tá? Os fisiculturistas, principalmente os men's physique, né, que são aquelas categorias mais de mais estética, vamos dizer assim, né? Tudo bem que estética pode ser muito de opinião, tá? Mas basicamente eles são considerados uma cintura muito fina, tá? Eles têm que ter a cintura fina para eles ganharem os campeonatos. Faz parte da profissão deles, né? E aí quando você olha o físico dele, por que ele tem um aspecto tão forte de cintura fina, tá? Por que você olha para o Bendy aqui, que é esse atleta que está aqui na tela, por que ele tem um aspecto de cintura tão fina? Se você para avaliar a dorsal dele, ela é extremamente volumosa. E isso dá um aspecto ainda maior de cintura fina. Percebe que na foto da esquerda, parece que a cintura é muito mais fina do que na da direita. Tá? Então, simplesmente porque a dorsal está expandida. Tá? Então, um dos segredos que eu vejo para você ter um aspecto de cintura mais fina é se você expandir um pouco a dorsal. E quando eu falo isso para as mulheres, elas já ficam aterrorizadas. Meu Deus, mas eu não quero ter o tronco muito largo. Mas não é ter o tronco muito largo. Vamos ver aqui os exemplos nas mulheres, por exemplo. Aqui você vê mulheres magras, né? Só que elas estão bem retas, vamos dizer assim, ali no sentido de emagrecimento. Perceba que a mulher de cima ela tem a cintura um pouco maior que a de baixo. A mulher de baixo, ela tem basicamente ali bem reto dorsal e abdômen, tá? E, beleza, uma mulher magra, mas ela não está aprimorando muito essa visão de cintura fina. A de cima parece que tem uma cintura mais fina porque a dorsal dela expande um pouco mais. Se você para avaliar, por exemplo, nas categorias de biquíni, olha só esses dois casos aqui. A mulher da esquerda parece que tem uma cintura muito mais fina que a da direita, só porque ela está com as dorsais um pouco mais expandidas, um pouco mais desenvolvidas, tá? Então esse é um caso que vocês têm que utilizar para melhorar a estética corporal. Quer dar um aspecto de cintura fina, tanto para homem quanto para mulher, desenvolve um pouco as dorsais. Tanto que tu vê até os fisiculturistas em off-season, assim, beleza, a cintura do cara está extrapolando aqui, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, se tu parar para olhar principalmente essa primeira foto ali, é uma cintura fina comparada ao tronco dele, né? E esse aspecto ele consegue desenvolvendo bem as dorsais. Né? E treinamentos de dorsais, né, não tem mistério, né? Mas basicamente nós temos os 4 músculos principais nas costas, que são os eretores da espinha, os romboides, o trapézio e as dorsais. Então, para dar volume nas dorsais, para vocês terem ali essa cintura mais fina, pelo menos o aspecto de cintura mais fina, vocês têm que desenvolver as dorsais, tá? E quando a gente avalia a funcionalidade de cada um, por exemplo, ali os romboides, a retração da escápula que vai fazer, tanto nesses exercícios específicos, quanto em remadas, por exemplo. Já dorsais, para você fazer o trabalho, é extensão de ombro, tá? Ou adução de ombro. São as duas formas que você tem para desenvolver as suas dorsais, tá? Então, foca nesses exercícios para você desenvolver a dorsal do aluno que quiser ter esse aspecto de cintura mais fina.
Para fechar, galera, eu queria só te pedir uma coisa. Deixa aqui nos comentários o que você gostou nessa aula. Só para eu saber que você assistiu mesmo a aula completa, que você fez, acompanhou todo esse conteúdo aqui comigo. Tá? Deixa aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você gostou, se você não gostou. Pode deixar sua opinião sincera, tá? Pode ser brutalmente sincero. E eu quero só garantir que você assistiu aqui. Eu quero ver se você realmente assistiu essa aula até o final, ou se você só viu o início e parou depois. Basicamente é isso que eu quero fazer, que você faça esse comentário, tá? Gente, lembrando que nosso congresso está só começando. Nós ainda temos mais 3 aulas completas, onde você vai aprender amanhã sobre periodização do treinamento aeróbio. No sábado a gente tem a aula sobre hipertrofia muscular e no domingo nós temos a aula de estratégias para alavancagem de carreira, tá? Todo dia às 8 no horário de Brasília. Se você não mora aqui no Brasil, não está no horário de Brasília, você, ou então mora em outro estado que não está dentro do horário de Brasília, você ajusta de acordo com o seu fuso horário, tá? Mas até domingo, todo dia às 8, nós vamos estar aqui para vocês acompanharem, tá? Lembrando que a nossa próxima aula vai ser sobre periodização de treinamento aeróbico e quem vai ministrar para vocês é o Vitor, meu sócio, vocês vão poder conhecer ele aqui, tá bom? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí agora. Eu vejo vocês diretamente aqui nos comentários e vocês vão me ver novamente lá no domingo, na nossa aula de estratégias de alavancagem de carreira. Show de bola? Um grande abraço e até lá!